quero falar sobre Mordecai, mas evidentemente a história de Mordecai está inserida no livro de Esther. 2 judeus em terra estranha, em terra alheia. Sabe, isso tem muito a ver com a nossa realidade. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós não somos cidadãos desse mundo. A Bíblia diz isso. Você é estrangeiro aqui. Você é estrangeiro aqui. Mas enquanto você estiver aqui, você tem uma missão aqui. Deus te pôs nessa terra estrangeira, nessa terra que não é sua, nesse mundo que não é seu, para cumprir uma missão nela, para cumprir um propósito nela. Quantos de vocês aqui, mesmo tendo uma unção de líder sobre sua vida, uma unção pastoral, uma unção de diácono, de líder de célula, se sente muitas vezes indigno, comum demais para valer alguma coisa? E tanto Mordecai quanto Esther eram os mais desqualificados para cumprir uma missão naquele reino que não era deles, naquele país, melhor, vários países, no reino da Pérsia, naquele reino onde eles estavam inseridos ali, como haviam sido levados cativos. Eles não eram escravos literalmente, porque agora eles tinham uma certa liberdade, mas eles haviam sido levados para aquela nação como escravos. Quantas desculpas nós temos dado para dizer que nós não podemos? Quantas desculpas você tem dado com o cérebro inteiro, com 2 pernas que se movimentam, com braços, com toda a sua competência? E quanta desculpa você tem dado para não fazer diferença no mundo? Você não nasceu para vir e passar a história em branco. Você nasceu para cumprir uma missão e para deixar um legado na história. Mordecai e Esther, eles poderiam ter passado em branco naquele reino. Eles poderiam ter simplesmente passado e o nome deles não estar inserido no livro da história da humanidade, na Bíblia. Mas eles escolheram fazer alguma coisa. Mordecai, um homem inteligente, instrui a sua filha adotiva, porque ela não era filha biológica dele, ela era prima dele, era filha do tio dele. E ele adotou-a porque os pais morreram, era órfã. Esther, ou Hadassah, era órfã. Qual a desculpa que nós temos? Um escravo e uma órfã. Escreve uma história tão poderosa. Qual é a desculpa que nós damos? Meu pai não é legal, meu pai é bêbado. Pois é, mas você tem um pai. A minha mãe, mas você tem uma mãe. E se você for, mas eu não tenho nem pai nem mãe, alguém te adotou. Se ninguém te adotou, a igreja te adotou, por isso que você está aqui. E te confiou uma função, uma unção de liderança. Então nós acreditamos em você. Aliás, ninguém acredita mais em pessoas que a Sara Nossa Terra. A Sara Nossa Terra acredita em qualquer pessoa que esteja disposta a ser acreditada. Em qualquer pessoa. Eu esqueci de dizer que os bairros também estão ligados nessa reunião. Obrigado, gente. Aqui está só a sede, uma parte da liderança da sede, porque nem todos podem vir, mas uma boa parte da liderança da sede está aqui. Deus abençoe vocês por terem vindo. A primeira reunião nossa em 3 meses. Eu estou tão nervoso hoje. Parece que é a primeira vez. Sabe quando você está trêmulo? Uma reunião tão simples aparentemente, mas é tanta responsabilidade, porque eu estou aqui para dizer para você que você não é comum. Você pode ser órfã, você pode ter sido um escravo, um miserável, mas a partir do momento em que Deus visitou você e te encheu com uma missão, você se tornou um indivíduo incomum. Deus é perito em transformar coisas comuns em incomuns, em incomum. Deus é perito em transformar o impossível, em pegar um ex qualquer coisa. Esse garoto que está tocando aqui, ó, ele nasceu
para ser morto. Vocês não conhecem o testemunho dele, né? Ele não podia ter inteligência para tocar esse negócio aqui. Qual que era o diagnóstico seu naquela circunstância? Certo. Eu nasci, na verdade, os médicos detectaram que tinha hidrocefalia, né? Que é uma doença, na verdade, para quem não sabe, como que um líquido, na verdade, é gerado e então a cabeça da criança começa a crescer, e é preciso fazer uma cirurgia e colocar uma válvula para que ela drene esse líquido. Mas eu, por exemplo, nunca fiz nenhuma cirurgia, não existe cura para isso, até mesmo quando eu trabalho em um hospital e eu vejo os neuros, até neuro que me tratou quando eu era lá, recém-nascido, eles falam, eu tenho o exame seu com hidrocefalia e sem hidrocefalia, e deixo no consultório dizendo assim, ele foi curado, porque não existe cura disso, né? Enfim, glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na vida dele, e ele achou esse propósito. Ele encontrou esse propósito. Deus fez um milagre, os pais crentes, pastores, Deus fez um milagre. Mas ele encontrou o propósito. Hoje ele pode falar espanhol, pode falar português, ele pode tocar um pequeno teclado desse e fazer uma música inteira com ele. Um brinquedo, né? Porque Deus sarou ele estava condenado. Quantos de nós nos autocondenamos? Porque não somos bonitos como nós gostaríamos de ser. Porque não somos o perfil de 1,79 m, 1,80 m, magro. Nós acreditamos em você. Eu tenho 1,89 m. E peso só 80 quilos. Magérrimo. Alto e magro. Bonito. Bonito, lindo. Entendeu? É assim que eu me sinto. É assim que eu me acho. Bonito, magro, grandão. Inteligente demais, genial. Só que não, né? Mas eu tomei uma decisão de acreditar no que Deus acredita a meu respeito. Quantos me disseram, você não. O outro sim, você não. Mas eu estou aqui, os outros não estão. Sabe? A diferença minha para alguém que se achava melhor que eu é que eu permaneci. Eu fiquei. E eu escrevi a história. Você está disposto a escrever a sua história? Independente de mim, se eu achar que você não pode, você está disposto a me desafiar e dizer eu posso? Se eu não quiser te pôr num lugar, e você desejar aquele lugar, está disposto a me desafiar? O rei Assuero não queria Mordecai, não queria os judeus no seu reino, havia mandado matar todos, mas Mordecai decidiu desafiar o rei, e agir a favor dele, mesmo ele não merecendo. Quando Assuero manda matar os judeus, sabe o que Mordecai continua fazendo? Ele fica na porta do palácio. E um dia ele ouviu, aqui faz a diferença, sabe? Um dia ele escutou dois seguranças do próprio rei dizendo assim, vamos matar ele. Escutou, alguém contou. E sabe o que ele fez? Aquele rei que havia mandado matar os judeus, ele mandou a rainha dizer para eles, aquela dupla que está ali na porta, vai matar o rei quando ele passar por ali, vai fazer a segurança do rei, vai matar ele. Ele livrou a vida do rei. Sabe, são nos detalhes que Deus nos promove. São nos mínimos detalhes, quando nós permanecemos fiel mesmo quando os outros não são fiéis conosco. Começando a história, diz assim o versículo 5 do capítulo 2, ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado de Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado, levado cativo de Jerusalém com os exilados, e foram deportados com Jeconias, rei de Judá, e a quem Nabucodonosor,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, sua prima, a qual não tinha pai nem mãe, órfã, era jovem, bela. Você talvez diz, mas eu não sou jovem nem bela. Você é jovem e bela, se acha assim. Eu sempre disse para vocês que não tem gente feia, tem gente desarrumado. Então se arrume, porque você vai ficar como a Hadassah. Bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Só até aqui agora, né, nesse primeiro contexto. Já vai para o segundo. Capítulo 6, Esther já era rainha. Começa aqui naquela noite, por orientação de Mordecai, Esther se coloca numa brecha, uma possibilidade. Olha aqui para mim, se tiver uma possibilidade entre 1000, você pode ser essa possibilidade. Centenas de meninas foram levadas para se casar com o rei. E Esther, judia, estava entre eles. Aquela que não era daquela nação, aquela que era estrangeira, como você. Nós somos cidadãos do reino dos céus, nós não somos dessa terra, mas nós temos que fazer diferença nessa terra. Só tem um lugar que você pode fazer diferença, é na terra. No céu, você vai ser mais um, vai ser maravilhoso, vai ser o melhor lugar, mas vai ser mais um. Aqui na terra não, aqui na terra você pode ser único e exclusivo. Aqui na terra, se você souber aproveitar a oportunidade, o Gabriel está aqui com certeza, porque um dia ele aproveitou uma oportunidade. Você aproveitou uma oportunidade? Quantos anos você tinha quando começou a tocar esse negócio? 8 anos de idade. Ele toca comigo desde que eu me conheço por gente. Quer dizer, desde que eu conheci ele por gente. Cara sensível. Quando eu penso, ele já entrou na música. Oportunidade. Se tiver 1000, essa oportunidade, se você estiver disposta a cavá-la, ela será sua. Ah, não, ninguém me viu, ninguém me promoveu. Você não precisa que ninguém te promova, desde que você tenha 2 coisas: Deus na sua vida e esteja no lugar certo na hora certa. Só essas 2 coisas que você precisa. Você não precisa ter dinheiro demais. Você não precisa. Falar nisso, pastores, eu passei no privado de vocês, aliás, no grupo, para vocês me responderem, tá? Você não precisa ter dinheiro demais. Você precisa ter fé demais. Você precisa ser cheio de fé. Todos vocês que estão aqui têm uma missão a cumprir. Alguns já passaram 10 anos Deus te esperando e você não se decide. Hoje você precisa se arrancar dessa cadeira e dizer: ei, eu vou cumprir a minha parte nessa história. Eu vou cumprir. Quantos aqui vão cumprir sua parte nessa história? Então, Mordecai coloca ela naquela brecha, ela aceita o desafio, correndo risco de vida, porque uma judia não podia estar naquele lugar. O rei não queria casar com judia, não. Mas ela não se identificou como judia, ela entra na brecha e Deus usa ela. Sabe por quê? Porque Deus queria salvar os judeus daquela terra. Você está aqui, sabe por quê? Porque Deus quer salvar através de você. Ele poderia te levar hoje, você está pronto. Deus pode me levar hoje, eu estou pronto. Mas acontece que eu tenho uma multidão de brasileiros para salvar. Uma multidão de paraguaios para salvar. Uma multidão de argentinos. Uma multidão de coreanos, de mexicanos, de tantos outros para salvar, e eu não posso ir agora. Os judeus tinham um decreto de morte sobre eles, Mordecai tinha um decreto de morte, Esther, Hadassah tinha um decreto de morte, mas eles decidiram fazer diferença na terra. Se você não fizer diferença na terra, sabe o que vai acontecer? Você vai viver e morrer. Sabe o que é viver e morrer? Nasceu e morreu. Mas viveu 126 anos, mas não fez nada. O que adianta viver 126 anos e não cumprir missão nenhuma na terra? Não escrever um livro para a história? Tem um cara na Bíblia
que nasceu para fazer uma coisa só. Sabe o que ele fez? Carregou a cruz de Jesus, chamado Simão Cirineu. Cara, mas o cara cumpriu a missão dele. Ele carregou a cruz de Jesus. Ele que escreveu sua parte da história. E você? Ah, mas ele só carregou a cruz de Jesus. Não! Ele cumpriu a missão dele. A missão, ele veio para ajudar Jesus a subir aquela montanha do Gólgota, com aquela cruz cheia de ferpa nas suas costas. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Você tem uma. Pode não ser um líder multiplicador, mas vai ser um salvador de vidas de alguma maneira. Vai ser alguém que vai estender a mão. Vai ser alguém que vai ser usado por Deus. Vai ser alguém que vai escrever uma história. E os seus netos vão dizer: o meu avô fez isto. Eu tenho certeza de uma coisa: você é melhor do que eu. Não, pega a minha história, irmão. Ah, você se acha um coitadinho? Pega a minha história. Ah, não, mas você é um cara lá da roça, tal, tinha comida. Tinha. Você sabe que esse é um paranaense pobre? Você sabe, né? Crack no gelo, para ir para a escola na roça, sentar numa escola cheia de buraco na parede, assim, porque era feito de madeira. Um banquinho duro, a manhã inteira ali, levar batata de merenda, batata doce de merenda. Sabe o que é isso? Você não precisou disso. Tudo bem, a gente tinha uma terra. Até esses dias eu e a Rose tinha uma terra, agora a gente não tem mais, vendeu. Mas tudo bem, a gente tinha um sítio, mas e aí? Tinha tempo que não tinha comida, ou tinha feijão, farinha, arroz. Eu estou aqui, mas eu não sou ainda mais. Tem gente que venceu e que é muito mais desqualificada do que eu. E você é muito melhor que eu. A maioria de vocês, quer ver? Quantos aqui estão na faculdade ou já fizeram a faculdade? Levante a mão bem alto, bem alto. Dá uma olhada para os lados. Gente do céu. Mas eu sou um coitado. Pois é, você é aquilo que você acredita que você é. Esther e Mordecai acreditaram que eles eram aquilo que Deus havia comissionado eles para fazer. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Já estava casado com a Esther, tudo, com a Hadassah. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele leu diante do rei. Aliás, volta um pouquinho que eu li errado. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai, aquele judeu escravo, aquele que sentava na porta que eu contei para você, que contou do cara que queria matar ele, e achava que haviam denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras, preste atenção, tem dias, gente, preste atenção nisso aqui. Ah, mas não fui reconhecido. Espera, porque se você for reconhecido na hora que você quer ser reconhecido, pode ser que esse reconhecimento não leve a nada. Sabe por que Mordecai entra para a história? É porque ele não foi reconhecido no dia que ele queria ser reconhecido. E o rei pergunta: que honras e distinção se deram a Mordecai por isso? Por ter livrado a minha vida? E eles responderam: nada lhe foi conferido. E aí, próximo versículo. Perguntou o rei: quem está no pátio? Agora, cara, preste atenção aqui. O pior inimigo de Mordecai estava no pátio nessa hora. Amã, ou Ramã. O cara que queria matá-lo. O cara que havia conspirado para matar todos os judeus estava no pátio nessa hora. Preste atenção. Aquele maior problema que você tem é o que mais tem potencial de te promover.
Quando você resolve o maior problema da sua vida, você está apto para ser colocado no lugar de destaque, na vida, no universo, na sociedade, em qualquer lugar. Sabe, o inimigo dele estava lá fora. Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei, preste atenção, para dizer ao rei que enforcasse Mordecai, na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Preste atenção nisso aqui. Entrou Amã, e o rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei quer honrar? Deseja honrar? Traduz isso aqui para, que se fará o homem a quem Deus quer honrar? Porque o rei daquela época era um Deus. Que se fará o homem? Sabe, se Deus decidiu te honrar, quem pode te desonrar? Que se fará o homem a quem Deus quer honrar? Que se fará o homem a quem Deus quer honrar? Que se fará a menina, a mulher a quem Deus quer honrar? Então Amã disse, ele achando que era ele, né, consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim, para honrá-lo? Próximo, rapidinho. Respondeu o rei, quanto ao homem a quem agrada ao rei, eu não terminei de ler lá. Respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada ao rei, honrá-lo, tragam-se vestes reais, que o rei costuma usar, as roupas do rei, e o cavalo, os Rolls Royce, que o rei costuma andar. Tenha na cabeça a coroa real. Vai ficar melhor, preste atenção, próximo. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, vistam delas aquele a quem o rei quer honrar. Não, eu não terminei de ler o versículo. Levem-no ao cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se fez ao homem a quem o rei quer honrar. Próximo. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim com o judeu Mordecai. Quem pode dar um aplauso a Deus? Com o judeu Mordecai, que está sentado à porta, lá ó, fica lá na porta, parecendo um mendigo, assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou pela praça da cidade e apregou diante dele. Assim se fez ao homem a quem o rei deseja honrar. Então Mordecai saiu da presença do rei com vestes real azul celeste. Aqui já pulei lá para frente, tá, gente? Aqui já a coisa já aconteceu aqui. Sabe o que aconteceu nesse intervalo? A forca que o Amã havia preparado para Mordecai foi usado para ele. O anel que Amã usava no dedo estava no dedo de Mordecai agora. A posição que era de Amã agora era do judeu Mordecai, do escravo Mordecai, do desqualificado Mordecai. Esther, a órfã, era a rainha. Mordecai era o maior ministro do rei. E sabe o que acontece? Então Mordecai sai da presença do rei com veste azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. A cidade de Suzã exultou e se alegrou. Quantos querem que aqueles que temem a Deus e que precisam do livramento, vejam você como príncipe e se alegre? Veja você como príncipe e diga: eu pude ver a mão de Deus
na vida desse Mordecai. Você é um Mordecai modificado agora. Você é o cara, você agora é príncipe do reino. Você é príncipe de Deus. Você é o melhor dessa terra. Você é o maior dessa terra. Você é o mais importante dessa terra. Eu sei que não conseguimos nos sentir assim todos os dias, mas é o que eu e você somos, nada menos do que isso. Você tem nas suas mãos o anel do rei. O anel era o carimbo com que Mordecai poderia carimbar qualquer documento e dizer: o rei carimbou. E com aquele carimbo, sabe, com aquele carimbo ali do rei, ele não pôde livrar os judeus de serem perseguidos, mas ele pôde dizer para os judeus: agora se defendam, mata os inimigos e saqueia. A mesma sentença que era contra vocês, porque a ordem que Amã havia manipulado o rei a dar era que se matasse todos os judeus, até as crianças, e saqueasse os bens dele. E sabe qual é agora a ordem que o rei dá? E não é manipulado, mas agora a ordem que o rei dá: mate qualquer pessoa que tentar matar um judeu e saqueie, fique com os bens dele. Você não vai matar ninguém, é óbvio, mas você tem um país para defender, você tem gente para defender, você tem pessoas para defender, e defender no joelho, defender na oração, na humildade. Quando as coisas mais importantes que aconteceram nas entrelinhas aqui, é que eu não tenho tempo, é uma história poderosa, mas as coisas mais importantes foi o jejum deles no meio disso aqui. 3 dias, Hadassah pede, fala para todos os judeus por 3 dias e 3 noites não comerem nada, jejuarem por mim, porque eu vou chegar no rei. E quando ela chegou no rei, ela achou favor do rei. Mordecai mandou um recado para ela dizendo: não foi precisamente para esse tempo que você nasceu? Não foi precisamente para esse tempo do Brasil que você nasceu? Para esses dias de pandemias que você nasceu? Você poderia ter morrido antes, ou ter nascido depois, mas você nasceu para esse tempo. Você nasceu para livrar as pessoas nesse tempo. Você nasceu para escrever uma história nesse tempo. Você nasceu para livrar pessoas nesse tempo. Você nasceu para levar pessoas por revisão de vidas, levar pessoas para Jesus, transformar a vida de pessoas nesse tempo, líder. Aponta para você e diga: eu não sou comum. Eu não sou. Você não é comum. Não é comum. Tira a sua cabeça do travesseiro. Tira a sua do sofá. Vai à luta. Você não é comum. Mas sabe, o que te faz incomum é a decisão que você toma de ser incomum. Vou repetir para você. Não é porque eu caí na graça do bispo, agora eu vou ser bispo também. Não adianta você cair na minha graça, eu amar você, mas você não faz nada. Desculpa, vocês todos aqui fazem. Só estou dizendo que não, se eu tiver amigos, acesso. Mordecai não tinha nenhum amigo. Ele construiu acesso. Ele colocou a rainha dentro do palácio. Ele constrói acesso. Resolve problemas. Constrói acesso. Escreve sua história. Mordecai só tinha ele e Esther. Não tinha nada. Mas ele se torna um dos maiores no reino. Para os judeus houve felicidade, alegria e regozijo e honra. Para o mundo cristão, por causa da sua vida, vai haver alegria. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo. Quantos creem que nós vamos alegrar essa terra, centenas e milhares de vidas? Quantos creem que nós vamos fazer isto? Sabe, pare de achar que isso é incomum. Você tem um título nas suas costas, nós te ungimos líder. Nós te demos acesso. O que é isso? Então, se você não valorizar, o outro pega o teu lugar, não tem problema. Mas valoriza o que você já é. E daqui uns dias você vai estar no lugar que eu estou. Valoriza. Talvez, bispo, eu não quero estar no lugar que você está, mas você vai estar no lugar que você quiser estar. Eu fui falar com a Carol. Carol, você vai fazer a residência aqui em Campo Grande, né? Falou, não, vou fazer nos Estados Unidos. Falei, muito bem. Está abençoada para ir. Pronto. É decisão, ela vai. Ela vai. Ela só não vai se não quiser. Porque aquilo que você decide, Deus respalda, porque é missão. Você tem missão. Deus vai te respaldar.
Deus vai te levar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. E quem disse que você precisa de dinheiro? Você precisa de fé. Dinheiro aparece, dinheiro surge. Eu comecei a falar do Sara Conferência. Aí chegou 2 irmãos aqui e falaram assim, nós vamos ofertar tanto. Opa, me animou. Os meus coordenadores do estado, fiz a reunião com eles, jogaram para cima, né, Thales? Eu fiquei impressionado, falei, mano, no meio da pandemia os caras jogam tudo para cima. Eu esperava que eles dessem uma... Não, bispo, é nossa chance. Quanto tempo que a gente não tem um desafio? Quanto tempo que a gente não oferta? Ofertar a gente oferta, mas não tem um desafio para ofertar. Quanto tempo que não tem isso? É nossa oportunidade. Alguns irmãos aqui, o Ivan lá, deve estar ligado lá. O Ivan lá no interior de São Paulo, bispo, eu vou dar um pelotão inteiro. Vocês conhecem o Ivan, era mais pobre que andar para trás, né? Pô, agora o cara entra com um pelotão inteiro. Gente, não vai ter dificuldade nenhuma para fazer o Sara Conferência ser um fator abençoador para a instituição Sara Nossa Terra. Nós vamos abençoar a instituição, nós vamos abençoar a instituição e vamos ser abençoados. Sabe por quê? A nossa ação aqui não vai, a ação de Mordecai era para salvar o povo. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou príncipe do rei. Ele se tornou o cara, não havia ninguém acima de Mordecai a não ser o rei. Eu vou dizer uma coisa para você, não vai haver ninguém maior que você a não ser Deus. Claro, você vai ter que ter líder a vida inteira. O bispo tem líder a vida inteira. Mas não tem ninguém maior que ele na instituição. Não tem ninguém. Eu quero dizer para você, vai ter um líder sempre acima de você, mas você vai ser o maior príncipe de Deus dessa terra, se você quiser. Quantos querem de verdade? Quantos querem? Também em toda a província, esse versículo eu já li, né? Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes, festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus. Preste atenção isso aqui. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Sabe, você não entendeu isso aqui, você não entendeu. Vamos traduzir para a nossa realidade. Muitos dos povos da terra, ateus, outras religiões, vão se tornar cristãos por sua causa. Está entendendo? Só pelo seu testemunho, porque vão ter medo, vão dizer assim, eu não posso ficar contra esse povo. Nós temos sido massacrados nessa terra. Um jornal essa semana soltou uma matéria dizendo que Jesus e os crentes vão sumir da terra. Sabe quando nós vamos subir da terra? Quando Jesus nos levar. E aí sim, Jesus e os crentes sumiram da terra, ficaram só aqueles que não foram salvos. Mas antes que Jesus venha nos buscar, nós vamos fazer um estrago positivo nessa terra. Quantos podem crer comigo? Nós vamos ser como o judeu Mordecai, como a órfã Esther. Vamos escrever uma história. Não vamos ser comuns. Próximo versículo, estou finalizando. 10:2 diz: quanto aos mais atos e o seu poder, do seu valor e o relatório completo da grandeza de Mordecai. Quantos querem que tenha um relatório a seu respeito daqui a 100 anos, se Jesus não voltar? Ah, para mim é impossível. Você não levantou a mão porque você não acredita. Quantos querem que tenha um relatório seu daqui a 50 anos, então? Mas o que você vai fazer para ter esse relatório? Tem 1 milhão de gente precisando ser salva. Essa terra precisa ser salva. Quanto aos mais atos e o seu poder, e o seu valor, e o relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura, a pergunta é: o que se fará ao homem a quem Deus quer honrar? O que se fará à mulher a quem Deus quer honrar? Se Deus decidir te honrar, alguém vai impedir? Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo
depois do rei Assuero. Ou seja, foi o primeiro depois do rei Assuero. Grande para com os judeus. E estimado pela multidão. Tem gente que gosta de ser odiado, eu gosto de ser amado. Prefira ser estimado, seja como Mordecai. E estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Fica de pé. Você precisa dessa unção. Você precisa da unção.